E a gente volta já falando sobre o preço das carnes, porque a disparada começou lá em setembro de 2024 e a alta acumulada está bem acima do índice geral. E claro que o preço da carne continua subindo com o aumento das exportações e a redução da oferta. E para explicar melhor essa situação para a gente, eu chamo agora o Tomás Machado, CEO da Scantech Brasil. Tudo bem, Tomás? Bem-vindo aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Olá, Muriel, obrigado, é um prazer, boa tarde. Um A prazer gente que estar aqui falando com agradece. vocês. Nós agradecemos pela presença. Gostaria muito de te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando. Uma alta acima do índice geral e que começou lá em setembro de 2024. Qual que é a explicação, Tomás? Exatamente. É um mercado internacional, né, Muriel? A gente continua com o mercado superaquecido de proteína, então a gente tem o crescimento do preço tanto da carne bovina quanto suína. A gente vê um crescimento da ordem de 23%, 24% hoje, acumulado no ano de 2025. Então, um crescimento grande, muito puxado pelo mercado, né, pelo mercado externo, e a gente acaba sentindo o impacto na cesta aqui no Brasil, na cesta do consumidor. Perfeito, é interessante isso. Para além desse cenário que a gente está acompanhando, vocês estão prevendo algum cenário de olho aí para os próximos meses de talvez uma queda ou nem isso? A gente tem que acompanhar o mercado internacional. A carne, a proteína sempre tem esse desafio. E a gente tem que entender o que vai acontecer com o mercado. Hoje a gente acompanha os dados de abril e a gente ainda não sentiu esse impacto. O que a gente sente é que o consumidor ele começa a migrar, né? Então você acaba diminuindo a demanda interna por carne, dado esse aumento de preço. A gente vê que o consumidor começa a adequar o seu consumo a outro tipo de proteína para combater, né? Para combater esse aumento de preço na cesta. Perfeito, interessante esse ponto. E aí, olhando para o ponto de vista também agora da gripe aviária, existe alguma chance, na sua percepção, desse cenário ajudar as carnes de boi especificamente, talvez com o preço baixando ou não? Com certeza, Muriel, impacta. A gente sabe que, como a gente falou, tem essa migração do consumo de proteína, então o impacto da gripe e a diminuição da exportação tende a ajudar o mercado interno e ajudar a arrefecer a inflação da carne de frango e, consequentemente, proteína. E daí, com a migração, a gente espera que também possa reduzir o preço da carne bovina em consequência desse movimento. Pois é interessante ver esse movimento que pode vir a acontecer. De modo geral, agora para 2025, a gente pode esperar que vai ser um cenário um pouquinho melhor para o preço da carne bovina especificamente, pelo menos do que a gente viu aí nos últimos meses, Tomás? A gente está otimista, a gente já vê que o consumo, a inflação de alimento, de uma maneira geral, vem estável. A gente teve um aumento muito grande no último trimestre do ano de 2024, mas esse ano já teve uma estabilidade. O mercado externo continua desafiador, então todas que são commodities internacionais, como a carne ou outras, a gente fala muito do café, do óleo também, eles continuam com um preço alto, né, puxado muito pelo cenário internacional. No cenário nacional, a gente já vê que a gente teve uma melhora grande da safra, foi um problema do ano de 2024, esse ano a gente já teve uma melhora muito grande da safra, então todos os produtos, né, de alimentos e proteínas também, que são mais relacionados ao mercado interno, a gente vê uma melhora grande do preço, então a gente está com expectativa positiva para esse ano, que isso aconteça também com essa melhor safra, a gente consiga sentir os efeitos positivos também no preço aqui no Brasil. Então, é um ponto importante para a gente ficar também atento, de olho no que pode acontecer. E a gente sabe o quanto que a carne, no fim das contas, pode pesar também no bolso do consumidor como um todo, né? Vocês perceberam que, de modo geral, apesar do preço ter aumentado, as pessoas deixaram de consumir tanto carne como já consumiam antes devido a esse aumento de preço? Sim, a gente nota uma migração, então teve uma queda do volume do consumo de carne no Brasil, tanto bovina quanto suína, e há uma migração interessante desse consumo. Essa migração acontece para frangos e ovos, que foram proteínas que também tiveram algum aumento de preço, mas numa proporção muito menor do que o bovino e suíno. Então, realmente, o consumidor migra e a gente já nota essa migração. A gente vê que o volume de carne bovina vendida reduziu 6% em relação ao ano anterior. Então, está havendo essa migração do consumidor para esse outro tipo de proteína.
Perfeito. Agora, a gente está falando sobre agora há pouco sobre a gripe aviária e eu queria até entender um pouco mais sobre essa relação. Você trouxe para a gente a informação que a tendência realmente é de que os preços reduzam, porque a partir do momento que a gente não está exportando, pelo menos aí num curto prazo, as pessoas vão ver, se veem agora inundadas, né, com uma demanda forte, mas principalmente com grande quantidade aí de carne de frango disponível aqui no cenário nacional. E para além disso, queria entender a sua percepção, porque com as pessoas comprando mais carne de frango mais barato, talvez isso pode favorecer no preço, porque as pessoas podem continuar agora comprando a carne de frango, que vai sair mais barato, e podem deixar de lado a carne de boi. Como é que você entende esse movimento? Esse movimento a gente entende que dá para ver que a gripe aviária vai ajudar nesse sentido. A gente vai ter maior oferta de frango e isso deve diminuir o preço e trazer o consumidor para esse tipo de proteína. Consequentemente, é uma menor pressão na carne bovina e uma redução no preço da cesta de alimentos, porque você acaba tendo esse preço do frango impactando no preço total da cesta de alimentos do consumidor. No preço da carne, o impacto ainda é incerto, Muriel, porque o mercado internacional é grande de proteína bovina para o Brasil, então, eventualmente, ele pode não impactar no preço. Você tem essa migração, se nós vamos sentir ou não o preço na carne bovina, é mais difícil de prever nesse momento, mas sim há uma redução. Com certeza, essa maior oferta de frango vai impactar positivamente na redução da inflação de alimentos. E como é que vocês estão entendendo essa demanda global por carne de modo geral, olhando o movimento? A gente sabe que existe um movimento também de consumir menos carne. Como é que isso tem, até de modo geral, funcionado assim quando a gente olha para o cenário global? A gente ainda não nota esse impacto, a gente vê muito o mercado brasileiro e exportação, a gente ainda não consegue sentir esse impacto. Acho que, ao mesmo tempo que tem em alguns países desenvolvidos esse movimento da redução, ainda tem vários países que têm déficit alimentar. Então, você tem grandes demandas, seja a China, a Índia, outros países, onde você tem um crescimento grande ainda populacional e consequente demanda por proteína. Então, ainda apesar de ter esses movimentos fortes, a gente ainda não consegue ver esse impacto nem no Brasil, nem fora do Brasil, em relação à proteína animal. Perfeito, então. E o que esperar sobre a proteína animal agora para esse cenário de fim de ano, num longo prazo aí? O que vocês estão esperando? A gente pode realmente ver esse movimento de uma queda no preço, como você disse, mas para o ano que vem esse valor pode voltar a aumentar? Como é que vocês estão traçando essa rota? Para esse resto de 2025, o cenário é positivo, então a gente já vem de uma estabilidade e a tendência de uma melhora, tanto da proteína como um todo, e a expectativa também para o segundo semestre da carne bovina. Para os próximos anos, a gente vai depender muito do cenário macro. A gente fica, principalmente proteína bovina, a gente depende sim desse cenário e dos impactos que podem acontecer. Então, a gente segue otimista, principalmente agora em 2025, a gente segue otimista com a melhora da inflação de alimentos. A gente já vê esse impacto, já se estabilizou, a gente já não vê aquele cenário de aumento grande que a gente viu no final do ano passado, a gente já vê uma estabilidade. A gente espera para o segundo semestre uma melhoria e para o ano que vem vai depender, é um ano que vai ter muitos fatores macro impactando no Brasil e nas commodities, então é mais difícil da gente prever. A gente está otimista, mas estamos mais otimistas com 2025 agora no segundo semestre. Muito bem. Tomás Machado, CEO da Skentech Brasil, obrigada mais uma vez pela presença, viu?